Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Vamos continuar essa leitura desse livro, Depois da Fé Vem o Quê? De Kent Regis Jr. Uma leitura que está trazendo muito ensinamento. Então, vamos continuar. Fiquem comigo e fiquem na paz do Senhor. Fiquem firmes. Deus é bom e tem cuidado bem de nós. Vamos continuar aqui? Disciplina piedosa com amor. Minha avó sabia empregar a vara da disciplina. Tinha 1,80 m de altura e conseguia fazer uma maior colheita diária de algodão do que a maioria dos homens. Quando eu hospedado com ela, fazia alguma coisa errada, às vezes ela simplesmente me dirigia com amor. Havia outras ocasiões, no entanto, em que ela ia até o quintal dos fundos para preparar uma vareta de pessegueiro. Pegava no facão e cortava uma vara fresca do pessegueiro. Acho que não existe nada que doa mais do que uma daquelas varetas de pessegueiro. Se você nunca teve o privilégio de ser disciplinado com uma delas, você saiu perdendo. Dói como muitas picadas e deixa vergões nas pernas. Minha avó sabia exatamente como me disciplinar para obter resultados. Garanto que demorava bastante tempo até eu fazer algo que merecesse outra açoitada. Minha avó estava sendo ruim comigo? Não, ela me disciplinava porque me amava. Deus exige dessa maneira também. Se nós não disciplinarmos a nós mesmos, Ele o fará. Deus realmente nos disciplina. Ele nos corrige porque nos ama. Porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12:6. Mas Deus não corrige nem disciplina da maneira que algumas pessoas pensam, lançando maldições ou doenças sobre nós, a fim de nos ensinar alguma coisa. Deus nos disciplina e corrige por meio da sua palavra. 2 Timóteo 3:16, 17. Se disciplinássemos a nós mesmos, Deus não precisaria fazê-lo. Quando, por exemplo, Deus mandou Ezequias deixar sua casa em ordem, Ezequias virou o seu rosto para a parede, arrependeu-se e clamou a Deus. Senhor, peço desculpas, não me condene, perdoe-me e eu mudarei o meu jeito. O Senhor disse, está bem, vou lhe dar mais 15 anos, simplesmente porque você se voltou para mim. 2 Reis 20, do 1 ao 6. Como pai, você nunca chegou a definir um castigo para um dos seus filhos, para então mudá-los. O filho vem até você e diz, papai, desculpa, eu realmente deveria ter sabido não fazer isso e prometo que não farei de novo. Sei que mereço ficar de castigo em casa quando não estou tendo aulas ou qualquer outro castigo que for imposto. Mas vai haver algumas atividades especiais nas próximas semanas na escola e realmente precisa estar envolvido nelas. Sei que você me deu justiça, pai, mas preciso de alguma misericórdia. Frequentemente, quando os filhos assim fazem com o coração sincero, você lhes dá um pouco de misericórdia. Você recua um pouco, é mais elemento e diz, está bem, vamos, pois, ver um castigo diferente. Deus é assim também. Ele é um Deus de misericórdia para aqueles que querem disciplinar a si mesmos. Mas Ele também é um Deus
de justiça e de disciplina. Você não pode andar fazendo tudo quanto quiser e pensar que não colherá algumas consequências. A disciplina não é escravidão, é uma própria falta de disciplina e domínio próprio que nos leva à escravidão. Disciplinando o corpo. Se fôssemos mais diligentes no exercício do domínio próprio, não precisaríamos fazer a Deus tantos pedidos de cura. As pessoas sempre estão aparecendo nas filas de cura, pedindo oração pelos distúrbios estomacais, tais como as úlceras. Não estão comendo corretamente, estão se forçando além dos limites, não estão dormindo o suficiente, nem orando, nem lendo a palavra de Deus e ficam preocupados o tempo todo. Não é de se admirar que tenham úlceras. Se tão somente exercesse um pouco de domínio próprio, não ficariam com seus problemas de saúde. E as pessoas que aparecem com o pedido, orem por mim para eu perder peso, expulse de mim o espírito de glutonaria. Então saem do culto, onde acabam de receber a oração, e comem vastas quantidades de comida no restaurante mais próximo que conseguem achar. Sentam-se orando, expulso todas as calorias desses alimentos. É tolice. Precisa exercer o domínio próprio e fazer alongamento, no sentido de se distanciar da mesa. Permaneça no barco. Ensinar a respeito do domínio próprio não é algo que leva as pessoas a dançar e gritar de alegria, mas precisamos compartilhar essa verdade com as pessoas nas igrejas, para o crescimento delas. Outra maneira que eu gosto de falar a respeito do domínio próprio é dizendo, permaneça no barco. Você já esteve num barquinho quando uma pessoa ficou em pé? O barco começou a balançar um pouco, mas se todos simplesmente ficam quietos, com calma, o barco usualmente volta a ficar sob controle. Às vezes o que acontece é que todos ficam nervosos quando o barco começa a balançar um pouquinho. Ficam com medo que ele vá virar e se levantam e se põem em movimento. Sem ninguém saber como, o barco vira e todos caem na água. Se tivesse exercício um pouco de domínio próprio e ficando firmes no meio das ondas, tudo teria ficado perfeitamente bem. Veja, a mesma coisa acontece nas igrejas. Uma onda pequena, algum tipo de problema aparece e a igreja começa a balançar um pouco. Algumas pessoas não contêm a sua emoção e abandonam o barco. Se ficassem firmes e exercesse um pouco de domínio próprio, tudo seria solucionado. As pessoas apresentam-se a tomar partido quando surge um problema. Usualmente, a verdade não fica totalmente com um dos partidos. A verdade integral usualmente aparece em algum lugar no meio dos dois. A melhor coisa que podem fazer nas circunstâncias assim é guardar a língua sob controle e orar em favor da situação, controlando a língua. A coisa mais fácil de se fazer quando tudo não está indo com perfeição é comentar a respeito com todos quantos querem escutar. Muitas vezes parece que os cristãos têm mais problemas com os fuxicos do que com qualquer outra coisa. Talvez não cometemos os pecados facilmente notados, tais como o assassinato, o adultério, a embriaguez e assim por diante. Mas quando se trata dos fuxicos, ficamos com problemas graves. Você sabia que Deus odeia os fuxicos porque semeiam contendas? Provérbios 6, 16 ao 19. A Bíblia tem muita coisa para dizer a respeito de nossa língua. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o
mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 11, 9. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Provérbios 18, do 6 ao 8. Os lábios dos insensatos entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbio 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Tiago nos diz que se conseguirmos controlar a língua, poderemos controlar o corpo inteiro. Tiago 3:2. Que promessa maravilhosa! A melhor maneira de controlarmos a nós mesmos é controlarmos a nossa língua. A única maneira eficaz de fazer isso é controlá-la com a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus ao invés daquilo que entra de repente nos seus pensamentos. Isso lhe ajudará a viver uma vida controlada, com domínio próprio. Se acrescentarmos o domínio próprio à nossa fé, ela será muito mais eficaz. E agora nós já vamos entrar aqui já no 5º capítulo. Acrescentando perseverança à tenacidade que não quer desistir. Pedro nos mandou acrescentar domínio próprio à nossa vida, antes de falar na perseverança. Na realidade, as duas qualidades vão de mãos dadas. Não é realmente possível ter uma delas com a outra. O domínio próprio tem que vir em primeiro lugar. Porém, porque sem o domínio próprio, você nunca poderá desenvolver a perseverança, a paciência. O domínio próprio é necessário para cultivar a perseverança. A perseverança é manter-se firme. Quem tem perseverança sabe aguentar. Fica estável, não importa o que acontece. A razão por que algumas pessoas nunca recebem nada da parte de Deus é que não têm perseverança, não suportam nada e desistem com demasiada facilidade. Tiago diz: a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1:3. A aprovação da nossa fé subentende que haverá algumas coisas a serem suportadas. Leia a respeito da vida de Paulo, ou de Pedro, ou de Tiago. Esses homens sabiam que era perseverar. Aguentavam apedrejamento, açoites e muitos tipos de perseguições e de oposição. Mas sabiam como crer em Deus. Mantinham sua fé em Deus e o poder e a graça de Deus bastavam para acompanhá-los vitoriosamente em cada dificuldade. Saíam-se como vencedores. Vamos ficar por aqui com essa leitura e amanhã nós vamos continuar novamente. Fiquem comigo.